Pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Cuidado, qualquer dia pode ser você pego de supetão para poder ministrar sobre dízimo e oferta, hein? Amém? Quem está entendendo o que Deus está fazendo esses dias na sua vida? Quem está entendendo, dá um amém bem forte. Quem não está entendendo, diz glória a Deus. Quem quer entender, diz: Deus, fala comigo. Deus, fala comigo. Tem uma medida de Deus para você nessa noite. Você não vai sair vazio. Você não vai sair sem se alimentar nessa noite. Deus, Ele compartilhou várias coisas durante a semana e a gente tem que começar a filtrar. Quem estava aqui no monte na sexta-feira sabe a medida que foi derramada lá e meu coração ficou queimando. Nós estamos em uma série de oração sobre prosperidade familiar e libertação. Porque existe muitas cadeias, existe muitas pessoas que elas correm um ciclo familiar. Eu cheguei a citar sobre uma família que eu conheço que são 11 irmãos. E os 11 já tiveram acidente, desses 11 morreram 8, todos de acidente. Se eu não me engano, só tem um ou faleceu já os 8. E as pessoas acham, não, é normal. Não é normal. Dentre um desses acidentes, tem até pessoas que não dirigia e estava de carona e aconteceu o acidente. Eu lembro dessa ocasião. Tem pessoas que a família toda ela se acaba na trombose, tem outras que a família toda se acaba com câncer. Outras pessoas têm problema de diabetes e as pessoas acham, não, é só um problema hereditário. Não é apenas um problema hereditário. Você tem que entender que quando você vem para Cristo, o DNA de Jesus tem que ser transferido para você. O DNA de Jesus tem que ser transferido na medida que você se entrega. Você tem que entender que quando a Bíblia diz que no capítulo 8 de Romanos, que todas as maldições, agora pois nenhuma maldição há, agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você tem que entender que as maldições do Senhor, que ela é neutralizada e paralisada no momento que você se arrepende, no momento que você entrega a sua vida para Jesus. Mas as maldições hereditárias, as maldições que vieram através da legalidade de demônios que seus familiares do passado deram, seus avós, seus bisavós, seus tataravós. Você tem que entender que Deus te deu autoridade para você desfazer essas obras. Porque Deus também amaldiçoa, amém? Capítulo 28 de Deuteronômio, ele diz: se procederes mal, serás maldito, tanto no campo quanto na cidade. Ele dá uma lista gigante. Mas se fores obediente, também serás abençoado, tanto no campo quanto na cidade. E ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te cura. Mas você precisa entender onde que você está posicionado esses dias. Você precisa entender o que é que você está movendo ou o que é que você não está movendo. Quando você para observar, às vezes as pessoas acham assim, como assim? Existe uma briga entre Deus e Satanás e por que é que eu tenho que sofrer com isso se a briga é entre os dois? Não existe uma briga entre Deus e Satanás, você precisa entender isso. Não existe inimigos que possam ir contra Deus. Deus não está em uma guerra, mas Deus colocou nós aqui nessa terra onde que já tinha espíritos malignos. E esses espíritos, eles precisam de corpos. Porque todo corpo sem um espírito, todo espírito sem um corpo aqui nessa terra se torna um espírito ilegal. Então ele precisa de brechas, ele precisa que você erre para que ele tenha legalidade, para que ele tenha autoridade, para que ele consiga exercer as funções dele. E pessoas, cada uma na sua atmosfera. Tem pessoas que vai ser tentada na área da sexualidade, outros vai ser tentado na área das drogas, outros vai ser tentado na área da bebida, outros vai ser tentado na área do dinheiro. E cada uma na sua atmosfera você precisa identificar aonde é a sua fraqueza para que você entenda que você está em guerra. Porque quando um soldado está em guerra e ele está dentro do mato, que ele escuta o quebrar de um galho, ele já está apontando a arma, ele diz: olha, está vindo o perigo. Ele não sabe quem é que está vindo na direção, mas ele está ali preparado, ele está ali pronto. Ou seja, a Bíblia diz que o homem é tentado segundo a sua própria cobiça. Não é a sua atmosfera que vai definir no que você consegue vencer ou que o outro também tem que vencer.
mas é você guerreando no seu particular, para você dar a devida resposta a Deus. Isso aqui é só uma medida introdutória para que você consiga entender mais ou menos em que tipo de batalha, em que tipo de guerra você está. Porque você foi chamado para desfazer as obras das trevas. Você foi chamado para guerrear. Você foi chamado para batalhar. Deus inseriu você nessa batalha e não deixou vocês a sós. Ele diz: eis que toda autoridade me foi dada. E quando essa autoridade foi dada para ele, dizer: aguardem, segure aqui um pouco, não saia de Jerusalém, não saia de Jerusalém até que sejais cheio do Espírito. E ele espera, durante 40 dias, aqueles homens, durante alguns dias, aqueles homens começam a jejuar, começam a buscar, até um dia que eles estão dentro do templo, totalmente, estavam dentro do templo. Fala comigo, estavam dentro do templo. Eles não estavam em casa tricotando, eles não estavam em casa olhando os rios dos Facebook, eles não estavam olhando vídeos engraçados no YouTube, eles não estavam conversando sobre vidas alheias, mas eles estavam reunidos com um propósito. Sobre isso que eu vou pregar nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 12 de Atos. Aleluias, glória a Deus. Manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Você tem que entender. Às vezes você vai a uma igreja e você levanta a sua mão, você aceita Jesus, e você acha que a partir daquele dia os demônios, eles não vão mais tentar te derrubar, eles não vão mais tentar te tirar do foco. Porque naquele dia foi liberado uma unção sobre você, uma unção de libertação. Sim, naquele dia foi liberado, dependendo do ambiente onde você levantou a mão, onde você se entregou para Jesus, onde você confessou Jesus como único e suficiente Salvador. Porém, você precisa entender que os demônios, eles são perseverantes. Eles não desistem fácil. Então eles vão tentar maneiras para ele poder resgatar a legalidade. Eles vão buscar maneiras para poder buscar a autoridade. Então não tem como eu chegar aqui apenas e começar a pregar sobre coisas. Nós precisamos conhecer os nossos inimigos. Você precisa conhecer o seu inimigo. Você precisa entender que tem coisas que você tem que levar ao trono de Deus. Se você tem problema com uma pessoa que você não consegue resolver, já chamou ela para conversar de diversas maneiras, de diversas formas, e você não consegue de nenhuma maneira se alinhar com ela, chegou os dias de você chamar assim: Senhor, eu quero te chamar a tua presença, eu quero ir diante do teu tribunal, eu quero ir diante do teu juízo para o Senhor julgar essa causa. Só que você tem que saber o que é que você fez, porque o Senhor, ele vem com uma espada, e a espada dele é flamejante. A espada dele é de 2 gumes, a espada dele é de 2 cortes. Então ele vai vir com justiça primeiro sobre você. Mas não tenha medo se você está alinhado, não tenha medo se você está entendendo o que o Senhor está pedindo. Porque quando você não está alinhado, você tem um ministério de medo. Você é escravizado pelo medo. E chegou os dias de você deixar o medo de lado para você poder ir caminhando aonde o Senhor está chamando para você caminhar. Porque vai chegar um momento que você não vai poder mais caminhar, você vai ter que se afundar. Você vai ter que mergulhar. E lá o controle é dele. A igreja não pode andar com medo. Diz assim, Atos 12, verso 7. Ramada canchorolo catabadaba sobre lebadabash.
Derrama a tua unção aqui nessa noite, Pai. Queremos ir a um nível mais profundo. Resgata a tua igreja do raso para um lugar mais profundo, Senhor. Que todo espírito das trevas nesse momento bata em retirada. Que todos os demônios aqui com legalidade, com autoridade, pegue toda a sua bagagem e saia desse ambiente. Deus, nesse momento eu peço que o Senhor possa enviar teu Espírito, ó Pai. Que cada palavra aqui, Senhor, possa sair em um nível que penetre os corações, ó Pai. Que toda a armadura, que toda a couraça contra a tua palavra, contra a verdade, possa ser jogada por terra, Senhor. Mas que o Senhor venha, Pai, como teu vento impetuoso e sopre nessa igreja, Pai. Pega esse aí que vai nos assistir, Senhor. Vira essa chave, ó Pai, no nome de Jesus. Diz assim: subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. Podemos assentar em nome de Jesus. Ore por você nesse momento. Pode ficar aí sentado mesmo, mas ore por você. Talvez você não tenha nada para liberar sobre a sua vida, mas direcione palavras do que você gostaria que acontecesse nela. Fala para o Senhor onde que é a tua fraqueza. Ele sabe, mas quando você confessa com os seus lábios, se liga na terra e também é ligado no céu. Pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo. Você consegue se entregar nesse nível? Leva-me mais perto, onde eu te encontro. Ainda é apenas o começo de tudo. Ainda é o começo de tudo. Por mais que você ache que já caminhou muito, ainda é o começo. Tem uma porta que precisa ser atravessada. Eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz em meu ser. quero ir mais fundo. Segura um pouco aí. Afivela o cinto. Onde eu te Você vai passar por forte turbulência nessa noite. lugar secreto. Mas em caso da verdade vir com muita força, máscaras cairão. Então não se preocupe. Amém? Amém? Igreja, aqui ó, o texto ao qual nós lemos, ele relata uma história muito forte. Ele relata sobre a história de Pedro, que ele estava na prisão, porque existia um homem, um rei chamado Herodes Agripa I. Herodes era filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que perseguiu e tentou matar Jesus. Herodes era o pai do outro Herodes, Herodes Antipas, a qual perseguiu e mandou matar João e separou a cabeça dele do corpo, entregou e foi entregue em uma bandeja para a mulher que ele desejava. Esse homem, ele teve 10 mulheres, dentre uma chamava Mariana, a qual ela teve um filho, e esse filho foi chamado de Herodes Antipas. Herodes Antipas, ele
ele começou a perseguir os cristãos, porque ele criou um laço, uma amizade com Calígula, a qual era alguém de Roma, que começou a se incomodar com a força que o cristianismo passou a crescer. Porque agora o cristianismo só não incomodava os judeus, mas agora também começou a incomodar os romanos, porque a força que eles carregavam, o poder, a demonstração da glória de Deus, como os paralíticos eram curados, como mortos eram ressuscitados, as obras que eles vinham fazendo agora, fez com que as crenças romanas, com que os deuses romanos perdessem a sua força, e agora foi levantado um altar, e Calígula começa a se preocupar, e agora a aliança que ele cria com Herodes Antipas, ele diz: olha, existem os discípulos, e os discípulos do Senhor são aqueles que ensinam, são aqueles que estão contagiando o mundo, contagiando a nossa região com essa seita maldita. Então Herodes manda matar Tiago, irmão de João, e ele manda matar a espada. E quando manda matar Tiago ali, a igreja, ela dá uma recuada, a igreja fica com medo, porque era alguém de influência, era alguém que era resguardado pelo poder do Espírito, e se ele morreu também, essa morte pode chegar para nós. E em seguida ele dá uma ordem, mandando prender Pedro. E logo em seguida, depois da morte de Pedro, no meio da semana existiria a morte do próprio Pedro. Mas a igreja, quando escuta isso, a igreja, ela vai para a casa da irmã Maria, e ela agora eles começam a orar. E eles entram em oração ali forte. A oração 24 horas, sai um grupo, entra outro, e eles começam a clamar pelo Senhor. Eles começam a pedir uma intervenção divina. Você consegue entender o poder da oração? Eu quero te fazer uma pergunta que está queimando no meu coração. Você acredita que Deus ouve e atende as suas orações? Você acredita? Eu acredito. Eu orei para que você estivesse aqui nessa noite. Eu acredito porque tem vários outros fatores que eu orei e Deus ele respondeu. Tem os testemunhos muito lindos da parte de você acreditar, você ter fé. E você ter a certeza, não ter apenas uma sensação que Deus, ou você acreditar, ter um pensamento positivo que Deus está ouvindo você. Mas eu falo de um diálogo, eu falo de você poder conversar com o Espírito de Deus, você receber revelação da parte de Deus. Porque Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para você ser um religioso. Deus te chamou para você ter diálogo, Deus te chamou para você ter acesso a poderes, Deus te chamou para você desfazer, eu sempre vou estar batendo nessa tecla nesses dias, para você desfazer as obras das trevas. E o inimigo das nossas almas, ele vai usar todas as ferramentas possíveis, ele vai usar tudo que ele pode para poder paralisar, para que o reino não seja avançado. O diabo não tem medo que abra muitas igrejas em uma cidade, mas quando a igreja se levanta para orar de verdade, quando a igreja se levanta para dar a devida resposta, aí sim começa a incomodar ele, porque ele começa a ter prejuízo em coisas que ele investiu anos para poder destruir um grupo. Tudo que Satanás planejou, hoje a igreja, a maioria das igrejas no Brasil está exatamente onde Satanás gostaria que a igreja estivesse. Existem muitas facções dentro da igreja. Existem pessoas que não conseguem amar a outra só porque ela pensa diferente dela. E tem pessoas que quando pensa assim, ela tem um espírito de manipulação e logo ela tenta usar todas as armas e ferramentas para poder neutralizar o ministério daquela pessoa. Como você reage quando você não gosta de alguém? No seu trabalho, no seu meio, no seu ciclo familiar, no seu ciclo de amigos? Me diz como é que você reage quando um amigo seu revela alguma coisa sobre alguém que você não conhece. Você abraça aquela ideia, olha, cuidado com aquele fulano que ele é assim, assim, assim. E você coloca aquela pessoa de fora dizendo, não, você não é digno de ser amado, porque você é alguém perigoso. Isso são facções. Isso são poder para poder enfraquecer a autoridade que Deus estabeleceu sobre você. Porque Deus te dá poder e autoridade para você conseguir alcançar pessoas. E não tem como você alcançar pessoas tendo preconceito. O que é preconceito? É um conceito formado antes de conhecer a pessoa. Às vezes você olha para uma pessoa e diz, olha, não gostei, alguma coisa ali, porque de repente no seu subconsciente aquela pessoa lembra alguém que um dia te causou mal, porque o jeito daquela pessoa falar, você acha que ela é altiva, você acha que ela é prepotente, só que você está julgando porque você não conhece.
E Satanás, as armas que ele mais usa é o mal entendido. As armadilhas que ele usa é o mal entendido e o outro agora eu esqueci, o nada a ver. Porque quando a pessoa ela trabalha com o mal entendido, às vezes ela queria passar uma informação, ou às vezes ela não estava bem naquele dia. E a partir daquilo é gerado algo tão grave, algo tão grande que você tem uma ideia sobre aquela pessoa e você não consegue amar. E toda pessoa que você não consegue amar, você também não consegue ministrar sobre ela. E toda pessoa que você não consegue ministrar sobre a vida dela, você não consegue executar a missão que Deus te deu. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que entender quais são as armas que Satanás ele usa contra você. Você tem que entender quais são as armas que Satanás usa contra a sua casa, contra o seu lar, para você poder desfazer as obras do inimigo. Para você poder desfazer as obras do reino das trevas sobre a sua casa. E para isso você precisa estar totalmente coberto pelo sangue de Jesus. Para isso você tem que estar com autoridade, você não pode ter medo. Eu estava pregando aqui semana passada e eu falei que chegou os dias dos cristãos se levantar e começar a olhar dentro dos olhos dos demônios e começar a dar autoridade, começar a encaminhar eles, direcionar eles para outras regiões. Toda autoridade lhe foi dada. Até quanto por cento você acredita nessa frase? Se as orações têm poder, por que é que você não gasta tempo orando? Quem é que te falou que Deus não escuta as suas orações? E se você acha que Deus não escuta as suas orações, é porque tem coisas fora do lugar. Porque orar não pode ser apenas um pensamento positivo, repito mais uma vez. Orar é você estar com a conexão ligado. É ter uma vaga de emprego e você com certeza você orar. Porque quando existe uma oração genuína, Deus ele move os céus. Deus ele move a terra para fazer um milagre acontecer. A vaga já é sua porque você é filho do Deus vivo. Deus te deu autoridade sobre a terra. É você tomar posse. Não é você ir, eu sou o cordeirinho, Jesus é meu pastor. Não é isso. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Não é isso. Não é isso, é você ir como filho do Deus vivo. Não é ir prepotente achando que é melhor do que alguém. Mas é ir com certeza daquele que te chamou. É você ir para você conquistar. Até o dia também para você também estar pronto. Quando ele falar bem assim, larga esse emprego, larga tudo isso que eu vou te enviar para um lugar. Você tem que ter a mesma coragem também. Você tem que ter a mesma garantia. A garantia da sua fé, de confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Agora quando Pedro estava ali preso, a igreja se levanta em oração e ela começa a dar uma resposta aos céus. E quando Deus vê aquele povo reunido orando, Deus envia um anjo, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, quando ele chega naquela sala, a Bíblia diz que Pedro estava preso ali com 16 guardas. 16 soldados estavam guardando aquele lugar. Herodes tinha um medo de acontecer alguma revolução e soltarem Pedro e acontecer algo pior. Então ele manda ali com que os soldados se algemem, coloquem ali cadeias e fiquem presos a Pedro para que Pedro não consiga fugir. Mas quando o anjo do Senhor ele entra naquele cenário, quando o anjo do Senhor entra na sua casa, quando o anjo do Senhor ele entra em um escritório, quando o anjo do Senhor ele entra em um tribunal, quando o anjo do Senhor ele entra em um hospital, quando o anjo do Senhor ele entra em uma rua, quando o anjo do Senhor ele entra em uma casa, entenda que agora as coisas vão se organizar. A Bíblia diz que chegou uma luz, resplandeceu uma luz dentro daquele ambiente. Toda vez que a Bíblia diz luz, ela diz conhecimento. Toda vez que a Bíblia fala sobre luz, a Bíblia está falando sobre organização. E disse Deus, haja luz. Por quê? O que é que está fora do lugar? Deus pergunta para você nessa noite, o que é que está fora do lugar? Porque tem coisas que é Ele que move, tem coisas que Ele vai te despertar para você colocar no lugar. Quando ele chega naquele ambiente, os guardas estão dormindo, Pedro também está dormindo, então o anjo encosta nele. E quando encosta, o anjo, Pedro acorda e vê aquele anjo, o anjo diz assim, levanta-te. Toda vez que Deus vai falar com alguém, Ele não pode falar com alguém caído. Ele não pode falar com alguém ao chão. Ele vai dizer, levanta-te, só que você não pode dizer, eu não tenho forças para levantar. Eu apanhei muito, estou quebrado aqui ao chão, algemado. Mas quando houve uma ordem,
Pedro estava pronto, ele levantou. Quando ele levantou, o anjo disse: coloca as sandálias, coloca a sua capa. O que é que ele está dizendo? O anjo não colocou a sandália nele, o anjo não colocou a capa nele. O anjo falou: organiza, se arruma, se arruma, se arruma. Tem alguém entendendo? Para o lugar que Deus vai te levar, você não pode continuar do jeito que você está. Mesmo que você diga que já organizou bastante coisa. Não é suficiente organizar bastante coisa. Tem que estar organizado tudo. Tem que estar alinhado tudo. Você tem que estar perfeito para o Senhor. O padrão que o Senhor vai colocar é um padrão que você consegue finalizar. É um padrão que está ao seu alcance. Não vem nada que Deus te peça que seja impossível para você. Tudo que Deus pede para você é algo possível. Tudo que Deus pede para você é algo possível. Se Ele está mandando você andar em direção ao mar, então tenha certeza que há possibilidade, porque o mar vai se abrir, ou você vai andar sobre ele, ou quando você for pisar, você vai ser teletransportado, mas você vai chegar do outro lado. Não tenha medo, nem olhe a escala de impossibilidade. Não escute as vozes falando: ei, essa direção aí existe o mar, você vai morrer encurralado. Não, se o Senhor está dizendo, Ele com certeza Ele faz. E se você estiver indo contra uma rocha, Ele é aquele que cria uma porta. Meu Deus é um Deus de milagre. Meu Deus é um Deus de milagre. A igreja precisa acordar para voltar a viver esses milagres. Eu quero ouvir testemunhos novamente. Chega do testemunho só: eu estava muito gripado e eu tomei uma aspirina. Eu acho que Deus me curou. Chega. Eu quero ouvir pessoas voltarem a relatar: pastor, eu entrei na igreja diagnosticado com câncer, e eu fui curado, eu voltei para fazer, aqui está os 2 exames. Nós já vivemos isso aqui nessa igreja. Aqui está os 2 exames, foi no culto, no meio daquela oração, eu senti o meu seio queimar. A mulher estava com câncer de mama. Eu senti naquele momento, eu tive certeza que eu fui curado. A pessoa não era cristã. Pessoas que já foram curadas aqui dentro de diabetes. Pessoas que foram curadas aqui com problemas estomacais. Pessoas que foram curadas aqui nos nervos. Pessoas que foram curadas aqui com problemas, inúmeros problemas. Isso ainda é pouco. Eu quero ver pessoas sendo levantadas de cadeira de rodas. Eu quero ver pessoas, eu quero entrar naquele PA, naquele encontrar e orar, e a pessoa ressuscitar. E eu já oro já. Toda vez cheguei lá, uma das últimas vezes, eu cheguei lá, coloquei a mão sobre aquele corpo gelado, eu comecei a orar. O cara não quis ressuscitar. Faltou fé minha ou dele? Porque a Bíblia diz: aquele que está morto, se tiver fé, ressuscitará. Mesmo que esteja morto, viverá. Faltou fé minha ou dele? Mas chegou um tempo para isso. Eu escuto relatos de pastores que pediu tanto isso e queria viver tanto esse tempo, que ele entrava em velórios e começava a orar pelo morto, e o pessoal começava a expulsar: sai daqui, porque ele queria que o milagre acontecesse. Chegou o tempo da igreja voltar a viver essa loucura, porque a Bíblia diz que o evangelho de Deus é poder, e o poder de Deus é loucura para o mundo. Chega de você viver a sua vida organizada gospelmente. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. Deus te chama de filho. Deus te chama de filho. Jesus te chama de amigo. Chegou o dia de nós vivermos esse evangelho genuíno. Chegou o dia de você chegar lá na sua casa e reorganizar o altar, o lugar que você dobra os seus joelhos para poder conversar com Deus. Chegou o dia de afundar o piso, de tanto você ficar ali ajoelhado. Chegou o dia do chão chegar a criar um tipo de mancha, do tanto de que as lágrimas é derramada. Quando você vai na Europa até hoje, você procura algumas igrejas antigas. Existem lugares que até hoje os pilares estão todo marcados de unhas, os assoalhos estão todos marcados de unha. Existem os buracos do joelho dos crentes, dos cristãos. Porque quando aqueles homens começavam a pregar, o fogo era tão grande, o poder era tão grande, que as pessoas tinham medo de cair dentro do fogo do inferno e ficavam segurando nas pilastras de tanto poder e autoridade.
Eu quero viver esses dias. Eu não sei que tipo de evangelho raso você está vivendo. Eu não sei se você quer resolver só uma causa conjugal. Eu não sei se você quer só resolver um problema de desemprego. Eu não sei se você quer só se livrar de um vício. Eu não sei se você quer apenas mudar de carro ou conseguir uma casa. Mas isso tudo é raso e é passageiro. Eu te convido a você acessar a um ambiente de poder, a um ambiente de glória, a um ambiente de restauração, a um ambiente que Deus te convidou para você andar sobre as águas. Eu sei como Filipe, ao ponto de teletransportar para poder pregar o evangelho. É para esse poder que o Senhor nos chamou. Nós não somos um povo pequenininho, escondido, sem voz. As pessoas precisam temer o Deus que nós temos. Você não pode querer um evangelho que vai mudar tudo fora e não vai conseguir resgatar aquilo que há, a essência que há dentro de você. Mais à frente a Bíblia vai dizer que Herodes, ele morreu comido por vermes, de dentro para fora, no próprio capítulo 12. Ele morreu comido por vermes, porque ele era alguém podre por dentro. Ele aceitou a glória de ser um Deus. Ele começou a falar tão poeticamente, que ele conseguiu persuadir um povo. O povo começou a chamar ele de Deus. Naquele momento a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou nele e os vermes começou a comer ele de dentro para fora. E ele morreu comido por bicho. Nós podemos acessar. Ninguém pode te impedir. Porque a promessa de Deus está sobre você. A promessa de Deus está sobre você. Você não pode acreditar só na oração de um pastor, só na oração de um profeta. Você não pode acreditar só na oração de um homem que você nunca viu na sua vida, só porque ele tem um histórico. Você precisa acessar esse trono, você precisa chegar lá, você precisa ter o seu lugar. Eu agora não te chamo mais de servo, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu agora te chamo de amigo. Você precisa ir para esse próximo nível. Você precisa entrar nesse próximo estágio. Você precisa chegar nesse próximo alvo. Eu sei que toda vez que você está no erro, o Espírito de Deus, ele vem sobre você e diz assim: você não foi criado para isso. E aquele vazio te consome por dentro. Aquele vazio te pega e você diz: eu preciso de algo mais profundo. E você vai procurar Deus talvez no Google, talvez no YouTube, algo que possa te alimentar. Mas Deus não tem como ser encontrado lá fora. Deus está dentro de você. Deus está dentro de você. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. As coisas precisam ser organizadas aí dentro. Sem intercessores. Sem intermediadores. É só Jesus que pode intermediar. É só Jesus. E a luz precisa entrar, penetrar aí dentro de você. Aí dentro de você. Eu não sei qual foi o nível que você chegou e disse: aqui está bom, aqui está perfeito. O anjo só não libertou Pedro e disse: vai. Não, o anjo disse assim: agora me segue. Ele foi à frente. Os guardas ficaram ali dormindo. O poder foi tanto que eles ficaram ali dormindo. Só que o anjo começou a abrir porta. A Bíblia diz que ele chegou diante de um portão gigante. Aquele portão estava atrapalhando. Pedro não tinha chave para poder atravessar aquela porta. Ele não tinha força para poder pular aquele portão. Tem fases que nós andamos, nós caminhamos, nós vencemos estágios, mas quando chega diante de um obstáculo, nós falamos: e agora? E agora? Eu não sei qual é a fase da sua vida que você está vivendo, mas eu me peguei hoje à tarde mais preocupado com alguns problemas do que conectado a Deus hoje em específico. Eu sentei rápido assim. E Deus falou assim: você está mais preocupado com os problemas de amanhã do que em me adorar. Foi hoje que Ele falou isso comigo. Foi hoje. Deus me perdoa, Senhor. Me perdoa, eu preciso te adorar. E aí nós começamos. Porque adorar a Deus é algo simples, singelo. Os instrumentos é bom, a luz é legal. Mas a verdadeira adoração, você não precisa disso. Por quê? Porque a parede é preta. A parede é preta porque ajuda na hora de filmar.
porque as luzes é amarela, porque melhora o brilho, sabe? Mas tudo isso aqui ainda é performance. O jeito que eu falo mais alto, mais baixo, tudo isso é performance. Eu falo sobre a essência que nós carregamos, que você carrega. Eu falo sobre o amor que foi derramado em você. Eu falo sobre a porção do Espírito que foi derramado em você e em nós. A igreja antenada, a igreja ligada a isso. Amando, amando, amando. Conseguindo amar uns aos outros. Sabe o que mais Satanás ministra para você? Que você não apareceu esses dias e ninguém te mandou uma mensagem. Sabe o que mais Satanás ministra para você? Que você está sozinho nessa caminhada. Que as igrejas não são como antes. Mas você está fazendo o quê por quem? Quando a igreja começar a se preocupar com o próximo, mais do que se preocupa com o seu vitimismo e seu coitadismo, a igreja vai avançar em um nível tão profundo, tão grande. Satanás te conhece? Satanás te conhece? Satanás só conhece pessoas que conseguem incomodá-lo. Talvez tenha um capetinho desse tamanho lá que faz um estrago na sua vida, sabe por quê? Porque você não está antenado, você não está ligado, e aquilo é suficiente para poder te parar. Aquilo é suficiente para poder te escravizar. Um trabalho pode te tirar do centro da vontade de Deus. Um relacionamento pode te tirar do centro da vontade de Deus. Um ciclo de amizade pode te tirar do centro da vontade de Deus. Então ele não precisa de muita coisa. Ele só precisa te colocar no lugar certo, na hora certa, e você vai enxergar as coisas do seu ponto de vista. E você vai estar neutro, como se você não precisasse de nada, e como se não precisasse chegar a lugar algum. Como se só viver, sobreviver fosse o ideal. Como se toda vez que você passasse o cartão no dia 5º do mês e tivesse lá o seu salário e o dia do vale, está ótimo. Mas você sabe que isso não é suficiente. Você sabe que tem um vazio. Você sabe que a sua alma clama aí. Porque a Bíblia diz que Deus tem colocado a eternidade no seu coração. Alguém essa semana falou: pastor, me ajuda eu comprar uma moto, porque eu preciso de alvos, eu preciso de alguma coisa para eu poder saciar e eu trabalhar com objetivo. Falei: não, meu querido, você precisa de Deus. Você está querendo colocar um objeto para poder tapar esse lugar, para poder tapar o buraco no seu coração. Você acha que você precisa de um carro novo? Você acha que você precisa de uma namorada ou um namorado que te entenda? Você acha que você precisa de um filho? Você acha que você precisa viajar? Você acha que você precisa de mais dinheiro? Mas na verdade você precisa de Deus, e isso você não quer. Não adianta colocar outros N coisas para você poder se sentir vivo. Não adianta. Porque qualquer coisa que você colocar no lugar de Deus vai se tornar o teu Deus. Ou seja um filho, ou seja um bem, ou seja um lugar. Tem pessoas que idolatram países, tem pessoas que idolatram filhos, tem pessoas que idolatram esposos, tem pessoas que idolatram esposas, tem pessoas que idolatram trabalhos. Tem pessoas que às vezes eu vejo tá de férias ou tá de folga, e quando se reúne com a família, vai para o canto e vai conversar sobre suas funções, não estou falando de você trocar uma experiência ou falar, não, o trabalho lá está diferente. Eu falo sobre pessoas que a vida dela corre em torno daquilo. Deus precisa ser o centro da sua vida. Deus precisa ser o centro da sua vida. Eu anseio por cristãos que vai se reunir para poder contar sobre a revelação que teve à noite. Eu anseio por cristãos que vai poder se juntar para poder orar, porque Deus deu uma visão e tal dia tal coisa ia ser construída, tal coisa ia ser feita. Pessoas que estão ligados, alinhados com o que Deus está pedindo, com o que Deus está revelando. Ei, Satanás que faz a sua agenda. Você olha, observa o ano passado. Qual foram os seus problemas do ano passado? Olha, observe e coloque esse ano. Parece que os mesmos problemas estão vindo nas mesmas datas, com os mesmos nomes e as mesmas pessoas. Observa. Porque quem faz a sua agenda é Satanás.
Você vive todo dia para poder consertar as coisas que Satanás ele fez porque você deu algum tipo de legalidade. E a igreja de Deus foi chamada para andar à frente. É Satanás que tem que tentar atrapalhar o que você está fazendo. Não é você que tem que ficar correndo atrás das obras dele, andando em círculo. Tem alguém entendendo? Tem alguém aqui comigo? Quando Pedro chegou diante daquela porta, o anjo do Senhor tocou e aquela porta se abriu. E disse: agora pode ir. E ele corre. Quando ele chega na casa da irmã Maria, o pessoal está orando, ele bate. Vê uma moça chamada Rode. Diz: parece Pedro, mas eu acho que é o anjo de Pedro. Ela volta correndo para poder avisar: ei, Pedro está batendo lá na porta. Pedro está batendo lá na porta. Ah, menina, não é Pedro, é o fantasma de Pedro, é o anjo de Pedro. Não é Pedro, Pedro está preso. Sabe o que é isso? É pessoas que oram sem acreditar no que está orando. É pessoas que oram sem acreditar no que está orando. Quanto você acredita na libertação do teu filho, na libertação dos teus pais, na libertação dos teus irmãos? Quanto você acredita? Quanto você acredita que um dia você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Você não pode acreditar na convenção do seu filho só porque ele está te dando dor de cabeça. Eu conheço uma mãe que orou para que o filho se convertesse. O filho se converteu, está ligadaço até hoje no ministério. Olha, eu queria que você fosse para a igreja, mas você não queria que você ficasse assim, envolvido com a igreja esse nível não. Porque ela só queria resgatar o filho de uma situação. Ela não queria entregar o filho para Deus. Ela não tinha um espírito de Ana para poder entregar o Samuel no altar. Uma vez o filho assim falou: mãe, eu quero ser pastor quando eu crescer. A mãe falou: tá amarrado, menino. Falei: meu Deus, pastor sofre demais. O que está acontecendo com a nossa geração? Me diz. O que está acontecendo com a sua geração? Para onde você está caminhando e para onde você está indo? Quando Pedro, ele chega ali, eles ficam discutindo entre si. Eles ficam perguntando, um falando com o outro, o que de fato era, o que não era. E Pedro continua batendo. Você tem que entender algo aqui, olha o princípio aí. Tem portas que você vai continuar batendo. Quando você chega lá e a porta estiver fechada, você vai ter que perseverar, você vai ter que insistir, você tem que parar. Porque a nossa geração, ela está acostumada, ela foi treinada para poder conquistar, mas não foi treinada para poder suportar. Ela foi treinada para poder chegar lá, mas depois que chega lá não sabe mais o que fazer. No primeiro problema ela recua. Pessoas que o sonho dela é casar. No primeiro problema conjugal: eu vou embora, eu não aguento mais, eu não sei mais o que eu vou fazer. Pessoas que sonham por um trabalho e quando chega lá, primeira perseguição: não, eu preciso de um melhor. Pessoas que sonham pelo ministério, quando chega aqui a primeira crítica, o primeiro olhar diferente: não, eu vou sair, depois eu volto. Porque aprenderam a chegar, aprenderam a conquistar, mas não aprenderam a suportar. Você tem que ter maturidade. Você quer chegar aonde? Tem pessoas que dizem: eu quero ser pastor, seja. Quero ver você aguentar. Você tem que amar, você tem que suportar. Pessoas que você gastou dias de joelho. Pessoas que você entregou seu sangue, seu suor. Na primeira oportunidade de te trair, ela vai te trair. Você vai ter que suportar e amar e acreditar que o próximo não vai fazer o mesmo. Aonde você está disposto a chegar? Aonde você está disposto a ir? Você tem que aprender a suportar. Suportar. Pode vir pancada, pode vir de todos os lados, mas eu vou continuar dando resposta. Eu não posso depender da resposta do meu irmão. A minha resposta é com Deus. Mas se o meu irmão me ajudar, será mais fácil. Mas se ele também não ajudar, Deus vai continuar me dando força para eu poder ir até o final. Você precisa acordar.
Ai, pastor, desisti de orar pelo meu filho. Quanto tempo você está orando pelo seu filho? Você prefere ver ele perdido do que você continuar gastando umas horas de oração diante de Deus? Porque oração para você é penitência, não é adoração. Todo aquele que diz que está cansado de orar, na verdade era penitência para ele, não era adoração. Então ele estava orando de forma errada. Ele estava orando de forma errada. Vocês estão tensos, relaxa aí, diz assim: glória a Deus. Suportai-vos, 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 suportai-vos. Dá a resposta que Deus está pedindo para você. Dá a resposta que Deus está pedindo para você. Quando abriram ali aquela porta, vamos falar: é você mesmo, Pedro? Sim, sou eu. O Senhor me libertou, agora é hora de eu partir daqui. Agora é hora de eu ir, continuar a missão. Não chegou o tempo de eu morrer ainda. Você precisa terminar a sua missão. Você precisa terminar a sua missão. Você precisa concluir. Às vezes eu falo como homem por causa da fraqueza da minha carne. Falo: meu Deus, eu vou sair fora dessa vida. Mas eu não sou doido de abandonar a missão. Que me chamou não foi o irmão Juriscreude. Que me chamou não foi o irmão que não consegue mais olhar nos meus olhos, que foge quando eu chego próximo. Que me chamou foi Deus. Que me chamou foi Deus. Que te chamou foi Deus. Você tem que entender, você tem que acreditar. Você precisa dar a resposta que Deus está pedindo. Você precisa dar a resposta que Deus está pedindo. Você precisa ser resposta. Você precisa ser resposta. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não está falando apenas de demônios, está falando de pessoas. Elas vão cair, eles vão desistir. E a alegria de alguém, Uma vez uma pessoa desistiu de estar conosco. E ela tentou me persuadir a eu ir embora, porque eu ficar aqui constrangia ela, eu ficar aqui incomodava ela, porque ela abandonou, porque ela não quis mais estar dando uma resposta a Deus. Entenda, cuidado com quem é que está falando ao seu ouvido. Cuidado com quem é que vem te desanimar. Cuidado com quem é que vem mostrar problemas que você não está enxergando. Porque quem está adorando não consegue enxergar problemas. O problema está ali, todo problema que você enxergar quando você está adorando é para você conseguir resolver. Todo problema que você enxerga quando você está adorando, Deus vai te dar a solução. Não existe cadeado criado sem chave, já dizia alguém. Não existe problema sem solução. O meu Deus parou a terra e voltou. E para quem duvida disso, pode pesquisar no Google. Os cientistas não conseguem entender porque falta um dia na terra. A Bíblia está dizendo porque é que aconteceu. Alguém orou. Esse é o meu Deus. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Sozinho eu chego rápido, mas junto nós chegaremos mais longe. É dia de você entender que é preciso dar a resposta. Deus está te pedindo, Deus está te chamando para você dar essa resposta. É Deus que está te chamando para você entregar essa resposta. É Deus que está te chamando para você poder entregar essa resposta. Grupo de louvor, vem com nós. Deus, Ele te ama demais.